Olá, professor! Aqui é o Lucas Carvalho e hoje vamos falar sobre os 7 erros mais comuns de quem está começando a dar aulas particulares. Se você está começando a dar aulas particulares, olha esse vídeo para evitar cometer esses erros. E se você já dá aulas particulares e quer descobrir se você cometia esses erros quando você estava iniciando ou se talvez ainda cometa esses erros, então olha esse vídeo também até o final, que com certeza vai ser muito interessante para você. Mas antes de tudo eu queria me apresentar, eu sou o Lucas Carvalho, criador do método e curso Fórmula da Captação de Alunos. Esse curso vai te ensinar, meu colega professor, como utilizar todo o potencial da internet para lotar a sua agenda de alunos particulares. Também sou aqui do projeto Professor de Sucesso, projeto que quer ensinar você, meu colega professor, marketing digital, redes sociais e técnicas de vendas para a captação de alunos. Esse canal do YouTube é do projeto Professor de Sucesso. Eu gostaria que você se inscrevesse se você gosta do tema desse canal. Também aproveita e curte esse vídeo e escreve um comentário para mim, uma dica, uma crítica, uma dúvida, qualquer coisa. O primeiro erro é falta de confiança. Calma, que é muito normal você ter falta de confiança e não é da noite para o dia que você vai resolver isso. Se esforce ao máximo para ao longo do tempo você ganhando confiança como professor. Um professor confiante é um professor que ensina com mais certeza, gera mais autoridade para o seu aluno, inclusive gera mais resultado para o seu aluno. E esse primeiro erro, ele muitas vezes gera um segundo erro. O segundo erro é não se dizer um professor. Às vezes, por falta de confiança, o professor particular acaba não se dizendo um professor. Eu, quando eu estava no início da minha carreira de professor particular, havia muitos professores daquilo que eu ensinava que tinham a minha idade da época em experiência de ensino. E também tinha um estigma de que para ensinar precisava ser formado, ser licenciado naquilo. Isso é mentira. Você pode sim ser um professor particular sem ser formado na faculdade. Nem precisa estudar na faculdade para ser professor particular. Por quê? Porque é um mercado não formal, né? Você não vai gerar não vai ter uma formalização daquele conhecimento e também não precisa ter tantos anos de experiência. Pense que aquele professor que tem tantos anos de experiência, um dia ele começou tal como hoje você está começando. Então se diga assim, professor. Muitas vezes algumas pessoas perguntam: você é professor de tal coisa? E a pessoa responde: eu dou aulas de tal coisa, meio que como corrigindo. Não, aquela pessoa, se ela dá aulas, ela é sim professora. Isso é muito importante, isso também gera autoridade, também transmite confiança. O terceiro erro pode parecer contraditório com os dois erros anteriores, mas é ter confiança demais. Mas não é ter confiança tal como no mesmo aspecto que os erros anteriores, é ter confiança na hora do ensino. O professor ele tem que ser sempre autocrítico e muitos professores, principalmente iniciantes, por terem muita confiança naquele conteúdo que ensinam, na área do conhecimento que ensinam, que isso é interessante ter confiança, mas uma consequência disso, de um excesso de confiança, é você não ir para a aula, para a sua aula particular, preparado, com um método estruturado e com um planejamento de aula. Isso com certeza cai muito o desempenho da sua aula e acaba gerando menos resultado para o seu aluno daquela aula. Então é importante sim estruturar um método de ensino, pensar e sempre aperfeiçoar a sua didática e também planejar as aulas e pensar no currículo. Lucas, eu não sei o que é tudo isso, eu não sei o que você está falando. Eu tenho um vídeo que eu dou 5 dicas para professores particulares iniciantes, para quem quer começar a dar aulas particulares. Não se preocupe se você já dá aula particular e não entende desses assuntos de planejamento, método, currículo, didática. É super normal. Eu vou deixar o link aqui para você conseguir clicar nele e ir lá para aquele vídeo que eu comento um pouco sobre isso, certo? Depois volta para cá e continua assistindo esse vídeo. Um quarto erro muito comum é parar de estudar o que você ensina. Muitos professores, quando começam a ensinar,
começam a encher a agenda de alunos e aos poucos vão parando de estudar o que você ensina. Isso de certa forma é relacionado com o erro anterior de ter muita confiança, não pensar no método, não pensar na didática, não planejar as aulas. Acaba que o professor também não se aperfeiçoa, não estuda aquilo que lhe ensina. E é muito importante que você sempre esteja se aperfeiçoando, sempre esteja estudando e melhorando o seu conhecimento, tanto de forma profunda, o básico, aquilo que você ensina para o seu aluno, conhecer de forma profunda outros métodos de ensino, outras maneiras de transmitir aquele conhecimento que você transmite, outras perspectivas, aquilo de maneira profunda, quanto também abranger o seu conhecimento dentro da sua área do conhecimento. Ou seja, dominar algumas coisas mais avançadas, mesmo que você não vai ensinar para os seus alunos, porque os seus alunos não vão querer aquele conhecimento avançado, é interessante que você, ao longo do tempo, vá adquirindo esse conhecimento e vá se aperfeiçoando, tá? Então não é porque você virou professor que você está isento de precisar estudar, eu diria que muito pelo contrário. O quinto erro é ensinar como te ensinaram. Se você se transformou em um professor agora, provavelmente você começou a aprender o que você ensina há muitos anos atrás, ou pelo menos há alguns anos. E o seu professor daquela época te ensinou de uma forma. E você cegamente pode ocorrer a tentação de cegamente utilizar ipsis literis, tudo igualzinho o método dele. E muitas vezes pode ser um tremendo engano, porque não necessariamente aquele professor é um bom professor, não necessariamente aquele método é um bom método, e principalmente considerando que ele foi um método de anos atrás, pode ser que ele esteja ultrapassado, ou até o conhecimento que ele te passou esteja ultrapassado. Outra coisa também é que você é uma pessoa diferente do seu professor. Logo, não tem por que copiar o método dele, se você pode ter o seu. E outra coisa mais importante ainda é que o seu aluno atual é diferente de quem você era na época que você estava aprendendo o que você ensina. Talvez, e bem provavelmente, você, na época que estava aprendendo, queria conhecer muito mais profundamente o que você tem a ensinar hoje do que o seu atual aluno. Vou dar um exemplo. Eu, quando estava começando a aprender a tocar violão, eu já tinha uma pretensão de estudar a fundo o instrumento, de seguir nessa carreira. Talvez como músico, talvez como professor, eu não sabia, porém eu queria continuar estudando violão e profundamente, e estudava horas por dia. Os meus alunos atuais, de forma alguma, querem se profissionalizar nessa área. Eles querem apenas tocar para se divertir, tocar para os amigos, tocar para a família, tocar para a galera nas rodas de violão. Então, o objetivo do meu aluno atual é diferente do meu objetivo naquela época. Então, se eu tivesse tido um professor quando eu estava aprendendo a tocar violão, se eu ensinasse atualmente tal como ele me ensinou, eu estava errando em não configurar a minha aula de acordo com o objetivo dos meus alunos atuais. Não sei se deu para entender isso muito bem, porém é um erro que você pode cometer. Não estou dizendo que o método que o seu professor te ensinou não pode ser aproveitado em nada, você pode aproveitar muito, ou talvez até você aproveite 100% dele, mas não copie ipsis literis um método que te ensinaram sem reflexão, sem crítica alguma. O sexto erro muito comum que os professores iniciantes particulares cometem é não ter uma margem de erro de alunos. Às vezes, o professor tem um orçamento que ele quer bater, né? Um lucro que ele quer bater, um faturamento que ele quer bater mensal com uma quantidade X de alunos. E quando ele atinge essa quantidade X de alunos, ele se acomoda nessa quantidade. Porém, nos meses seguintes, pode acontecer de muitos desses alunos saírem, e muitas vezes muitos deles saírem ao mesmo tempo e o teu orçamento ser comprometido. Então, pegue o seu orçamento que você precisa e coloque uma margem de erro, para que mesmo que quando os alunos saírem, você ainda tenha um faturamento legal no mês. Então, não se acomode com o valor mínimo, confortável de alunos. Sempre pense em uma margem de erro para mais, de preferência para muito mais do que você quer de alunos particulares.
O sétimo e último erro é não pensar em uma estratégia de captação de alunos. Desde o início das suas aulas particulares, desde quando você começa a dar aulas particulares, você já deve pensar em uma estratégia eficiente de captação de alunos, de como conseguir alunos. Porque com certeza você não vai sobreviver só com aqueles alunos que já são conhecidos seus ou que são conhecidos de conhecidos. Isso é uma fonte completamente esgotável e esgota muito rápido, inclusive. Você precisa ter uma rotatividade de alunos, ou seja, um número de entrada de alunos grande. Logo, você precisa de um método, de uma estratégia de captação de alunos. Lucas, o que é isso? Como fazer isso, etc. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó. Clica nele e você vai aprender um pouco mais sobre métodos, sobre formas de captação de alunos. Então eu gostaria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal, porque nesse canal, inclusive, eu falo bastante sobre captação de alunos. Deixe um comentário com alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, qualquer coisa. E aperte ali no meu canal e dê uma navegada por dentro do canal. É claro, curta esse vídeo também se você gostou do conteúdo, se foi útil de alguma forma. Beijo e nos vemos no próximo vídeo.